As equações químicas são uma forma simbólica de representarmos as reações químicas que existem na natureza. Vamos então agora ver o exemplo da reação de síntese da água. Como podem ver, para obtermos água precisamos de hidrogênio e de oxigênio. Então, antes da seta das equações químicas estão representados os reagentes. Representamos os reagentes antes da seta e depois da seta representamos os produtos. Neste caso, o hidrogênio e o oxigênio reagiram para dar origem à água. O que é que acontece na realidade? O que acontece numa reação química é que há um rearranjo dos átomos dos reagentes, ou seja, quebram-se as ligações entre os átomos dos reagentes e vão-se formar novas combinações químicas que vão individualizar os produtos da reação, formando-se novas substâncias, não é? Passamos então agora a ver o que significa cada um destes símbolos. Portanto, as letras maiúsculas, o A, o B, o C e o D, neste caso aqui, representariam símbolos químicos ou as fórmulas químicas dos intervenientes da reação. Podemos ver que antes da seta já tínhamos dito que ficam os reagentes e depois da seta os produtos da reação, ou seja, podíamos dizer que o A e o B eram os reagentes e o C e o D os produtos. Como é que se lê a equação química? A equação química tem vários símbolos. O mais, antes da seta, pode-se ler com reage com, ou seja, o A reage com o B. E depois da seta, o mais lê-se como I, ou seja, dá origem ao C e ao D. A seta indica-nos o sentido da reação. Dentro de parênteses temos o estado físico. O estado físico pode-se representar por S. Se for representado por S, significa que a substância está sólida, ou seja, como o A. O B, como tem um L, significa que está líquida. E o D, como tem um G, significa que está gasosa. Vejam que são letras minúsculas. Além destes símbolos, ainda se usa o AQ no caso de soluções aquosas. Sempre que esteja em solução aquosa, nós colocamos um AQ dentro dos parênteses. Antes dos símbolos químicos antes dos símbolos químicos ou das fórmulas químicas, existem uns números. Aqui neste caso representado por X, Y, Z e W. A estes números nós damos o nome de coeficiente estequiométrico. O que é que nos dá o coeficiente estequiométrico? Dá-nos a proporção em que as substâncias se combinam. Ou seja, o número os coeficientes estequiométricos são números que indicam as proporções de reagentes e produtos numa reação química. No caso de ser 1, o coeficiente estequiométrico é omitido, não se utiliza o 1. Vejamos o seguinte exemplo: a combustão do etano. Esta equação química representa que duas moléculas de etano no estado gasoso reagem completamente com 7 moléculas de dioxigênio ou oxigênio no estado gasoso, originando 4 moléculas de dióxido de carbono no estado gasoso e 6 moléculas de água no estado líquido. Esta é uma forma de ler a equação química em termos de molécula, em termos moleculares. Multiplicando cada um destes coeficientes pelo número de Avogadro, resulta que a quantidade química de cada substância, expressa em mol, é numericamente igual ao número relativo de moléculas.
Ou seja, os coeficientes estequiométricos numa equação química indicam o número relativo de moléculas, de agregados iónicos ou de íons, mas também a respectiva quantidade química expressa em mol. Ou seja, são duas moléculas, no caso do etano, também vão ser 2 mols. Se são 7 moléculas, no caso do oxigênio, são também 7 mols. Se são 4 moléculas, no caso do dióxido de carbono, são também 4 mols. E se são 6 águas, são 6 mols. Como é que iríamos ler em termos molares? Como é que iríamos ler a equação? Nesse caso, iríamos dizer que 2 mols de moléculas de etano no estado gasoso reagem completamente com 7 mols de moléculas de oxigênio no estado gasoso, originando 4 mols de moléculas de dióxido de carbono no estado gasoso e 6 mols de moléculas de água no estado líquido. Isto significa o quê? Que uma equação química pode ser lida em termos de moléculas ou em termos de mols. Os coeficientes estequiométricos numa equação química indicam o número relativo de moléculas, de agregados iónicos ou de íons, e indicam também a quantidade de matéria expressa em mol. E então pode-se fazer a leitura destas duas formas. As equações químicas devem ser acertadas, ou seja, a massa total dos reagentes deve ser igual à massa total dos produtos da reação. Existe uma lei que traduz esta igualdade, que é a lei da conservação da massa, ou também a chamada lei de Lavoisier. É uma lei que nos diz que a quantidade de átomos nos reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos dos produtos da reação. Já Lavoisier dizia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, não se cria massa, nem se criam novos átomos, eles apenas se rearranjam, criam novas ligações para formar os produtos da reação. E não se cria nada novo. É apenas uma transformação do que já existia. Vamos ver se a lei de Lavoisier se aplica a este esquema. Vejamos nos reagentes. Nos reagentes nós temos o hidrogênio e o oxigênio. Nos produtos de reação temos também os mesmos elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, que se rearranjaram e deram origem a um novo produto. No início vamos contar o número de átomos. Nos reagentes temos 2 átomos de hidrogênio. No oxigênio temos também 2 átomos de oxigênio. E nos produtos temos 2 átomos de hidrogênio. Depois da seta estão os produtos, certo? Então temos 2 átomos de hidrogênio e apenas 1 átomo de oxigênio. Vejam que sempre que queremos representar um átomo numa fórmula química, não se põe lá o número 1. Omite-se, o número 1 fica omitido e representa-se apenas a letra. Vamos ver, nos reagentes temos 2 hidrogénios, 2 oxigénios, nos produtos temos 2 hidrogénios e 1 oxigénio. Portanto, o número de oxigénios é diferente nos reagentes e nos produtos. A equação não está certa. Vamos fazer uma primeira alteração. As alterações nunca podem ser efetuadas dentro das moléculas. Portanto, vamos sempre ter que fazer a alteração antes das fórmulas químicas. A primeira alteração que sugerimos é colocar ali um 2, porque se nós temos um oxigênio nos produtos da reação e temos 2 oxigénios nos reagentes, o ideal será ficarmos com 2 oxigénios também nos produtos da reação, então multiplicamos por 2.
Vamos ver o que é que isto vai alterar. Vai alterar apenas os produtos da reação. Neste caso, ficamos com 4 hidrogénios. Vejam que o 2 multiplica pelo 2 do hidrogênio e pelo 1 do oxigênio. O 1 não se representa, mas eu agora coloquei ali só mesmo para explicar como é que se faz a multiplicação. E passamos a ter no oxigênio 2 oxigénios. Vejamos, vamos verificar. Hidrogénios temos 4, oxigénios temos 2 nos produtos da reação. Não está certa. Nos reagentes só temos 2 hidrogénios, nos produtos temos 4 hidrogénios. A equação não está certa. Temos que fazer uma nova alteração. Como eram os hidrogénios que estavam errados, temos que arranjar um número que, multiplicado pelo número de hidrogénios, nos dê os que temos nos produtos. Ou seja, multiplicamos por 2 para obter 4. 2 vezes 2 dá 4 hidrogénios. E depois continuamos a ter 2 oxigénios, 4 hidrogénios nos produtos e 2 oxigénios nos produtos. Só fizemos a alteração no hidrogênio dos reagentes, portanto só é o hidrogênio dos reagentes que é alterado. Vejamos agora se a equação está certa. Temos que ter o mesmo número de átomos nos reagentes e nos produtos. Então temos 4 hidrogénios nos reagentes, 4 hidrogénios nos produtos, está certo. Temos 2 oxigénios nos reagentes e 2 oxigénios nos produtos, também está certo. A equação está certa. Agora vamos ver as informações qualitativas e quantitativas que os símbolos nos dão. No caso da fórmula química, ficamos a saber o tipo de átomos. No dióxido de carbono temos átomos de carbono e de oxigênio, átomos do elemento carbono e átomos do elemento oxigênio. E dá-nos também a proporção molecular e molar. Neste caso, a proporção é de 1 para 2, ou seja, precisamos de um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio para conseguir obter o dióxido de carbono. Também nos dá a indicação da proporção mássica, ou seja, nós sabemos que o carbono, ou está na tabela periódica, que o carbono tem 12,01 gramas e no caso do oxigênio será 2 vezes 16 gramas, ou seja, 32 gramas de oxigênio. Também ficamos a saber a massa molar, em que basta somar as massas do carbono e do oxigênio, ou seja, 12 mais 32 dá 44,01 gramas por mol. No caso da equação química, temos várias informações também, além da qualitativa, ou seja, do tipo de elementos e de átomos que participam na reação, dá-nos também em termos de quantidades. Neste caso temos azoto, temos hidrogênio, para dar origem ao amoníaco. Podemos tirar informação a nível molecular e aí basta olhar para o coeficiente estequiométrico. Antes do N2 temos um imaginário, ou seja, representa uma molécula. Antes do H2 temos um 3, significa que temos 3 moléculas. E antes do amoníaco temos um 2 que representa 2 moléculas. O número de partículas basta obtém-se multiplicando pelo número de Avogadro. Então, no caso do N2, basta multiplicar por 1 o número de Avogadro e obtemos o número de moléculas. No caso do H2, multiplicamos por 3, dá 18,066 vezes 10 elevado a 23. E no caso do NH3, ou seja, do amoníaco, temos que multiplicar o número de Avogadro por 2, ou seja, dá 12,044 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E assim obtemos também o número de partículas. Podemos também saber a quantidade de matéria. Se sabemos que temos uma molécula, multiplicando pelo número de Avogadro, obtemos uma mol de azoto, 3 de hidrogênio e 2 mol de amoníaco.
Também nos dá informação relativamente à massa. O N2 são 2 átomos de azoto, 2 vezes 14 dá 28 gramas. O H2 são 2 átomos de hidrogênio ligados entre si, 2 átomos do elemento hidrogênio ligados entre si, vezes 3, que dá 6 gramas. E no caso do amoníaco, teremos que juntá-los todos no total de 34 gramas. E obtemos também a informação sobre a massa. Também podemos obter informação sobre o volume de gases PTN. Uma mole ocupa 22,4 decímetros cúbicos, 3 ocupam 67,2 decímetros cúbicos e 2 mol ocupam 44,8 decímetros. E desta forma ficamos a saber toda a informação qualitativa e quantitativa da equação química ou da reação química existente. Ficamos com toda essa informação resumida. Conseguimos retirar toda esta informação de uma equação química. Espero que tenham gostado. Até à próxima!